Hoje nós estamos aqui no Garagem 55, tava com saudades daqui. Um abraço para o Wilson, toda a equipe daqui também. É o seguinte, antes de começar esse vídeo, agora depois das melhorias que a gente fez neste Ford Galaxy LTD 1969, eu quero te perguntar uma coisa. Comenta aqui nesse vídeo, quanto você acha que esse carro vale agora, depois de todas as melhorias estéticas e mecânicas que a gente fez nesse carro. Tratamos de carburador, mantivemos o DFV, varetamos o radiador dele, pneus novos Nankan, tudo Tala 6, calotas novas também, belo trabalho de higienização, também todo o sistema de arrefecimento foi revisado e limpo. Então eu quero entender, vamos fazer aqui a tabela FIP do Pingando Óleo hoje. Quanto tá valendo esse Ford LTD Galaxy aqui? Comenta nesse vídeo, por favor. Aí, ó, vida real hoje em São Paulo. Trânsito absurdo. Pegando fogo, calor. Dia de V8 ficar em casa, hein? Hoje não tá bom, não. Bicho pegando no trânsito hoje aqui, ó. Desconfortável. Bom, é o seguinte, tá rolando mesmo uma overdose de Ford Galaxy, não é para menos. Vocês devem entender o que se passa na cabeça de um ser humano quando ele compra um carro novo, um brinquedo novo. Então é isso que está se passando comigo. Eu acho que daqui a pouco esse hype todo dá uma baixada, a gente acostuma com o brinquedo, começa a usar cada vez menos, aí as coisas ficam um pouco menos hypadas desse jeito da forma como estão. Hoje eu quero mostrar para vocês a vida real do carro antigo. No último vídeo aí que vocês acessaram bastante e tal, eu mostrei o carro meio de longe, o serviço pronto, como ele ficou bonito. Dessa vez eu separei esse vídeo em especial para vocês, para mostrar o que é a vida real mesmo de um carro antigo, cheio de marcas, de serviços mal feitos. E é isso que eu quero entregar nesse vídeo, sem pudor, sem medo de ser julgado. Mas claro que eu não quero denegrir a imagem do carro, diminuir o valor dele, mas eu quero mostrar a realidade para vocês. No último vídeo, um comentário me chamou a atenção. Um comentário só, hein? Olha que louco. Porque eu agradeço demais os comentários positivos, todo mundo que gostou. Realmente o carro é super bonito, mas um comentário me chamou a atenção. Que o cara falou, nossa, o carro é liso de lata, hein? Eu falei, opa, ele não é não. Eu não comentei, mas isso me surgiu a ideia. Eu falei, será que eu mostrei do jeito que deve ser mostrado esse carro? É claro que a maioria das pessoas, até os próprios canais, não fariam esse tipo de vídeo que eu gosto de fazer, que é mostrar a vida real do carro. Inclusive do meu Chrysler 300C, eu fiz um vídeo uma vez. Cara, eu acho que eu até peguei pesado demais com o carro, que eu massacrei ele, mostrei todos os pontos negativos do carro. Eu vou fazer um pouquinho disso aqui, porque esse é um exemplo até mais legal, né? Porque tem mais defeitos, um carro bem antigo, mal pintado, bonito, né? Mas ainda assim que esconde muita coisa. Quando esse cara comentou que o carro era super liso de lata, talvez ele quis dizer que o carro é alinhado. Então assim, quando o carro é alinhado, não sei se essa porta aqui fechou, hein? É legal que o carro é alinhado, acho que tá fechado sim, a porta aqui tá com um gapzinho maior aqui assim, tá vendo? Esse tipo de coisa que você começa a reparar. Então assim, o carro alinhado é diferente de um carro liso de lata. E liso de lata, esse carro não é. E isso deu para perceber do dia que eu comprei. Quando eu conheci o carro, eu já falei, não, liso de lata, ele não é. Até que, mandei pro meu pai, ele, que legal, manda mais fotos, não sei o que. Ele ficou empolgado também, mas eu mostrei, falei, ó,
tem umas partes estranhas, tem um podrinho aqui embaixo. Aí quando você começa a reparar nessas coisas, você vê que a lata realmente tem muitos pontos estranhos, né? A gente não sabe se é muita massa por baixo, se é só uma preparação de pintura, se pintaram por cima da tinta antiga dele. E o melhor jeito de fazer isso é vir aqui por trás e fazer com os olhos esse jogo de ângulo aqui, ó. É nesse jogo que você vai perceber o quanto de ondulações, né, que a lata tem. Quanto mais ondulações tiver, pior foi o preparo dessa pintura, dessa funilaria aqui por baixo. Você vê aqui que nesse paralama não parece tanto. Esse paralama até que parece ok. Quando você vem para as portas e você faz essa leitura visual aqui da lata, aí você consegue perceber muito mais bolhas, muito mais errinhos. Inclusive aqui nessa porta tem um desvio aqui, né? A lata está um pouco aqui mais para fora do paralama. Eu acho que esse carro teve alguma intervenção um pouquinho mais forte aqui desse lado, desse paralama. Apesar do carro ser super bonito, alinhado, ajeitado, os frisos, e isso acaba dando aquela falsa sensação de longe que o carro é maravilhoso. Não me entendam mal, eu não estou reclamando, ainda assim é muito vistoso, é super bonito. Eu estou achando até legal e interessante o quanto isso chama a atenção das pessoas nas ruas. É diferente até do Dodge. Eu fui mesmo abastecer agora e o brother lá que abastece pra gente no posto falou: porra, que lembrança boa que me deu esse carro. Meu avô tinha um parecido com esse, era azul, e perto de ele morrer um italiano comprou dele, a gente nunca mais viu o carro. Então as lembranças que isso traz é a coisa mais legal do carro. Mas falando na qualidade do carro em si, é muito bom, mas tem muitos desses probleminhas de pintura, tá vendo? Ó, esse tipo de coisa aqui eu ainda não tinha mostrado, ó, por perto assim, tá vendo? Ó, o Dodge tem algumas coisas nesse sentido também, que vou te falar, nesse momento, nada disso vai me incomodar. Porque como eu disse no último vídeo, para andar isso aqui tá um verdadeiro tapete automotivo, um delírio automotivo. Mas a gente tem pelo carro todo uma pintura que não foi muito bem feita. Aliás, fica a dúvida do que aconteceu com esse carro para ele perder a pintura original. Os bancos originais, eu até entendo o desgaste. Agora, os forros de porta, né? Como que o painel é tão bem preservado e tiraram os forros de porta, né? Será que tiraram para vender? É estranho isso, né? Cara, isso aí entra uns parafusos que a gente fica viajando, né? Podia estar com o forro original, podia estar com o banco original, mesmo que tivesse rasgado. O teto é original, né? Eu mostrei lá com o Peterson um dia. Os vidros são originais. Então, o que será que aconteceu para ele ter perdido esses itens, né? Que são tão característicos dessa linha 69 LTD e que, por algum motivo, o primeiro proprietário ou o segundo, no máximo o terceiro, porque pelo que eu vi, eu sou o quarto dono desse carro. Pouquíssimas mãos esse carro passou. E pelo que eu entendi, os últimos 10, 12 anos ficou parado dentro de uma garagem em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que foi lá da onde eu comprei, né, da cidade vizinha, que é São Marcos, e foi de lá que a gente trouxe esse carro.
Os bonés e as camisetas Pingando Óleo estão de volta lá no site. Frete grátis para todo mundo. Em todas as compras vão adesivos, geralmente mais de um adesivo. E nessa volta eu estou colocando bastante coisa que eu ganhei de presente aí dos lugares que eu visitei, das oficinas, de eventos, revistas, Classic Show. Estou colocando tudo para vocês de brinde aí. Então a galera que está comprando nesse momento está levando alguns desses brindes aí, tá? Pingandooleo.com, frete grátis e adesivo para todo mundo. Vamos ver isso daqui, porque essa daqui é uma das partes mais legais e mais interessantes desse carro. Mas eu também desconfio. O que tem aqui mesmo? Ah, é a chave de roda, esse macaco aqui duvidoso. Eu não sei, mas eu desconfio que isso aqui já foi feito em algum momento. Eu queria saber se algum de vocês consegue pelo vídeo identificar se isso já teve uma intervenção grande ou não, se tá original. Tá vendo? Isso me parece que ou era assim de fábrica, vinha assim de fábrica mesmo. Eu sei que os acabamentos de fábrica naquela época não eram perfeitos, né? Então isso me surge uma dúvida se aqui teve intervenção ou não, porque assoalho de porta-mala da linha desses carros, meu, eram as primeiras partes a começar a enferrujar. Então eu queria saber se vocês conseguem identificar, me ajudar, mandem seus palpites aqui nesse assoalho para mim falar o que vocês acham que aconteceu aqui, se já aconteceu alguma intervenção aqui ou não. Mas vou te falar que essa parte aqui, quando o Felipe, o proprietário, abriu para eu ver o porta-malas, foi quase que mudou o jogo. Foi unânime a minha certeza que eu deveria comprar esse carro. Eu já estava com vontade. Quando ele me mostrou o porta-malas, eu falei, não, agora eu vou ter que dar um jeito de trazer esse carro para casa. E aí eu comecei numa loucura por ele, de tentar conseguir a grana para comprar, e ainda bem que acabou dando certo. Então o porta-malas aqui, a qualidade desse porta-malas foi primordial para a escolha dele, apesar dos defeitos e de eu já ter identificado visualmente que a pintura não era boa, era uma pintura grossa, uma pintura mal feita. Tá vendo? Então você vê esse carro passando, você fala, nossa, maravilhoso. A hora que você começa a olhar o tanto de coisa que tem, ele aparece. Ele entrega exatamente o que o carro é. Mas como eu disse, não vou parar para ligar para isso nesse momento. Vamos usar e aproveitar. Ó, tem amassado riscado aqui. A craquelação a gente já conhece, ela apareceu bastante. Isso aqui pode ser crítico, né? Se a gente não cuidar, eu vou ter que tomar cuidado com água. Chega o verão agora, isso aqui tá soltando um pouquinho, que acho que desmontou. Eu vou ter que tomar bastante cuidado com o verão agora, para não molhar, não deixar isso aqui piorar mais do que isso. Igual eu vacilei um pouco, deixei um pouco de mão no Dodge, molhou. Apodreceu um pouco mais que o normal. Ó, é o carro inteiro com esses detalhezinhos aqui, que olhando de perto, parando para reparar, você acaba se deparando com bastante coisa. E olha que a Carla melhorou isso daqui de um jeito assim absurdo, mas ainda assim ficou muitos detalhes do carro. O que salva muito ele são os metais, os cromos, que são super bons, bem preservados, e quando polidos, cara, olha isso, o carro tem um brilho muito bom, né? Ajudando com a lata aí, apesar da pintura ruim, o brilho que tem ali tá salvando, cara, salva o carro. Olha isso aqui no para-brisa, muda tudo, né? Carro antigo sem friso brilhando, é bem menos aceso do que um carro que é ruim
de frisos, né? Inclusive a F100 é uma também que com os frisos muda bastante. Esse friso aqui é super bonito, tá muito bom. Então, ó, soltou de novo, fez até um barulho. Esse emblema aqui é belíssimo, super bonito. Outra coisa lindíssima que eu descobri, que eu não sabia que era assim, é o detalhe da calota. Olha que louco que é o emblema lá dentro, atrás desse acrílico, e fica guardado lá dentro, protegido. Aqui tem um trincadinho. Comprei essas calotas lá na Higienópolis do Paraná, lá do Pedrinho, em ótimo estado. E existe um perigo de perder, né? Sofri alguns comentários assim, as pessoas, vai perder essas calotas, é mó perigo. Mano, por quê? Mó caro essas calotas, é mó fácil de perder. Cuidado com os buracos, porque a hora que sai, expulsa a calota, você tem que saber que perdeu e para pegar, vai fazer mó barulho a hora que cair. Eu tô contando os dias lá do calendário. Estamos há 5 dias sem perder nenhuma das calotas. De fato faz sentido, porque essas calotas não se encontram facilmente, elas são caras e dizem que realmente é super fácil de perdê-las. Então eu tô dirigindo, cara, bem na manha, na buraqueira, para não perder, porque perdeu, já era. Sabe o que também? Se inscreve aqui no Pingando Óleo. Você que ainda não é inscrito e acompanha os vídeos, se inscreve aqui, ativa as notificações para você receber os nossos vídeos, porque o próprio YouTube falou que não consegue enviar o vídeo para todo mundo, só se tiver a notificação aí ativada no seu canal para a gente poder enviar todos os vídeos para vocês. Isso aumenta as chances de a gente espalhar a ferrugem pelo YouTube. Eu vou ter que repetir isso hoje, porque vou te falar a real. Hoje tem alguns termômetros aqui em São Paulo marcando 33 graus. Realmente a sensação deve ser essa mesmo. Tá sinistro hoje o calor. E seria um dia que eu estaria de ar-condicionado ligado nesse carro, com certeza. No outro vídeo eu falei sobre isso, e eu acho que uma das coisas que esquenta muito o carro é exatamente essa mecânica robusta, pesada, gigante, esse V8 aqui, que ele é só força de caminhão dentro de um carro, e eu acredito que acaba passando bastante desse bafo para dentro do carro, sabe? Eu adoraria ter um ar-condicionado aqui, mas às vezes a gente para e pensa e fala, putz, colocar um ar, gastar uma grana e vou usar pouquíssimas vezes no ano, realmente. Se você vai pegar bastante estrada, faz sentido. Se é só para tirar e dar um rolê na cidade, às vezes não compensa, porque você vai usar muito pouco e aquilo que não usa, aí acaba perdendo gás, puta, fica parado, acaba não tendo muito uso. Não sei se vale a pena, mas eu gostaria de testar uma vez para saber como que é. Se você tem ar-condicionado no seu carro, me dê aqui as suas experiências, se vale a pena ou não. Olha, no sol, como a geografia aparece. E que pena, porque é só na parte de cima, embaixo não tem nada disso. E se não fosse isso, cara, nossa, aí era zero preocupação em pintar um dia esse carro. É capô e tampa de porta-mala, o resto... E eu tô começando a ficar sem garagem, né? Lá no meu pai já não tá mais acomodando os carros facilmente, porque tem o Dodge, o Bel Air, e na minha casa fica a ponta do carro meio que para fora assim. E aí choveu tal, aqui molhou um pouquinho, mas olha como nem aparece muito a sujeira. Se fosse o Dodge, carro preto, carro escuro, já estaria encardido. A vantagem de um carro claro nesse tom assim é que dá para disfarçar legal, mas ó como aparece no sol
no dia. Não vão me deixar nem participar dos eventos por aí. Uma coisa rapidinho, vale a pena eu comprar um forro, um carpete, uma forração pro porta-malas, pelo menos para cobrir e não deixar assim à disposição de riscar ou estragar? Tem isso pronto no mercado? Vale a pena ou deixa assim mesmo? Vocês sabem se existe isso, a pronta entrega desse ano, desse carro, para a gente tentar deixar pelo menos mais bonitinho com o carpete aqui? Antes de comprar a F100, eu fiz proposta num Galaxy. Um Galaxy aí de um conhecido que a gente já gravou aqui do canal, tal, um carro bem bonito. Não quero dar muitos detalhes para não entregar. E eu acho que pegou mal porque eu fiz uma proposta e o cara aceitou. E eu ia ajudar ele também a vender outros carros dele e tal, ia fazer mais vídeos. E no final eu fiquei inseguro, sabe? Eu fiquei inseguro com a minha própria proposta, porque eu não sabia se eu ia conseguir cumprir. O Pingando Óleo não tem essa dinâmica muito comercial, sabe? E aí eu não dei resposta, meio que deixei morrer o assunto, pegou mal. Quando eu fui retomar a conversa com o cara, velho, eu acho que o cara não gostou. Eu não ligaria se alguém fizesse proposta, eu aceitasse e depois a pessoa subisse, sabe? Eu não ligo, quer voltar depois e negociar, beleza. Quando eu fui retomar a conversa com o cara, velho, porque eu ainda fiquei atrás do carro, eu queria saber do carro, o cara falou assim: não, o carro não tá mais comigo, tá lá com não sei quem da minha família, mas agora é 180 mil. E o carro era coisa de 120 mil. E aí eu falei, nossa, acho que pegou mal. E aí de 120 o cara falou, não, agora é 180. Eu falei, nossa, fiquei assim numa situação. E esse carro ele foi anunciando nesse valor de 180 aí, só foi baixando o preço. Tá até hoje a venda aí e ainda não vendeu. É estranho essa coisa de valorização da linha Galaxy Landau, né, meu? Eles não é uma explosão de valor assim, né? A gente tem outros carros aí mega ultra valorizados que não chegam nem aos pés disso daqui. E o Galaxy não foi aquela explosão. Olha a loucura que é São Paulo, mano. Meu Deus do céu. Não dá nem pra gente conversar. Porra, pessoal. Tô gravando vídeo aqui pro canal, porra. Olha. É uma loucura isso aqui, mano. Hoje não é dia de V8 não, hoje é dia de AP. Hoje é dia de golzinho, mano. Ah, mas hoje eu vou fazer uma surpresa pro Nico. Eu vou buscar ele na escola hoje de surpresa com esse carro pela primeira vez. Vai ser da hora. Ele mal pode esperar.